Bom dia. Bom dia. Que a paz seja com todos, amém? Você que me viu na terça-feira, está me vendo hoje de novo, não fique enjoado de mim, tá? Por favor. Sei que vocês estão me vendo muito, mas isso é bom para todo mundo. Para mim e para vocês também. Amém? Mas o tema de terça é um e o de domingo é outro. Amém? Terça, se você quiser saber a continuação do que nós falamos, você vem aí na terça. Hoje vamos continuar o texto que estamos abordando aqui. Livro do Êxodo, capítulo de número 9. Livro do Êxodo, capítulo 9. Versículo de número 12. Todos acharam? Amém. Diz assim o texto: Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e esse não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse momento no qual nós vamos ouvir a sua palavra. Nós pedimos a Deus que o Senhor fale conosco de maneira profunda, contundente. Te pedimos, ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração esteja aberto e receptivo para ouvir a sua voz. Entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para passar nessa manhã através de sua palavra. Nos ensine, meu Pai, ensine a nossa vida, ensine cada um aqui presente através do Teu Espírito. É verdade, Pai, que sem o Seu conhecimento, a Sua palavra não passa apenas de letras organizadas, mas com o Seu Espírito nós podemos Te ouvir de maneira clara e nítida. Fale conosco nessa manhã, Pai. Nós possamos ter uma mente totalmente voltada para a Sua palavra e a nossa atenção também em Sua palavra. Que o Senhor tire todo o cansaço, toda a resistência, toda a barreira que é colocada para que as pessoas não ouçam e não aprendam sobre a Sua palavra. Mas nos ajude nessa manhã, porque precisamos de Ti também para entender tudo aquilo que o Senhor tem para passar conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode sentar, por favor. Peço que você tenha um pouco de paciência. Prometo ser breve, mas, como nós sempre falamos aqui, vamos seguir uma trajetória e um caminho coeso dentro do texto, né? Já que a última vez que eu preguei foi sobre os piolhos acerca do texto, então dá um salto nas informações. Então é necessário nós fazermos uma retrospectiva sobre os fatos já ditos aqui. Você sabe muito bem que Deus chama um homem chamado Moisés, que foi criado dentro do Egito, mesmo sendo hebreu, para trazer libertação para o seu povo. Moisés foi criado com esse propósito, e é isso que Deus fala para ele no capítulo 3 do livro do Êxodo, quando ele aparece para Moisés no meio de uma sarça. A manifestação de Deus para esse homem através de uma sarça é algo esplêndido, porque é uma manifestação de uma sarça que ardia e não se consumia. Moisés fica maravilhado com aquilo e ouve Deus falar nitidamente, e ele aprende com aquilo que Deus quer passar para ele. Ele vai falando, trazendo instruções para Moisés que ele seria o libertador do povo, mas ouvindo isso de maneira inicial, Moisés não tem dimensão de como que seria essa libertação, porque nunca um povo foi liberto da mão de um opressor da maneira que Deus faria para com o povo de Israel. Então Moisés está vendo a potência egípcia, porque ele é um homem que foi criado no conhecimento egípcio. Moisés é um homem criado em toda a ciência egípcia, ele sabe todos os desígnios. Moisés é criado em toda a cultura, ele sabe o poder de Faraó sobre a nação. Mas o Deus que chama Moisés fala para ele que vai fazer essa libertação acontecer. E aí Moisés escuta essa orientação. Só que Deus prova para Moisés que estava com ele. Quando você lembra do episódio que ele coloca a mão por dentro de suas vestes e a sua mão se torna leprosa, depois ele coloca de novo e a mão se torna limpa. Deus trazia sinais e indícios para Moisés que estava com ele nessa trajetória e nessa caminhada que seria difícil, mas a garantia de que Deus estava com ele era muito melhor do que todo o exército de Faraó. É claro que você já ouviu aqui também que depois que Deus concede poderes a Moisés, Moisés tem noção e ciência de que Deus está com ele, automaticamente Deus manda Moisés para o Egito, para ele falar com Faraó e se apresentar a Faraó.
Moisés se apresenta a Faraó trazendo a vara que vai futuramente florescer, chamada vara de Arão, aquela mesma que se transforma em serpente e devora a serpente dos magos, provando para Faraó, Moisés e todos que estão presentes que o poder de Deus está acima de toda e qualquer magia. Deus é aquele que usa de maneira perfeita coisas que não são somente compreensíveis para os seres humanos, porque Ele está chamando um homem que foi criado no meio do Egito, que poderia ser o sucessor, né, o próximo faraó, como numa ordem hierárquica, mas Ele chama um homem que é normal, porque nesse momento Moisés é um pastor de ovelhas. Ele é um homem peregrino que vai viver lá junto ao seu sogro Jetro. Então, um homem, um pastor de ovelhas, um peregrino se apresenta diante de um grande rei, diante de um grande monarca e fala para ele que libertaria o povo. Tudo isso parece uma grande loucura lendo todo o cenário do livro do Êxodo, mas é assim que Deus age para com Moisés. E quando Deus fala com Faraó e fala também com Moisés, ele diz que ele tinha que libertar o povo, mas Faraó não vai ouvir a voz de Deus, porque Deus fala para Moisés que ele teria o coração totalmente endurecido. E agora queremos dar uma pausa aqui também, você já ouviu tudo isso que eu estou falando, mas ouça com atenção. Quando a libertação é anunciada para o povo, para Moisés, para Faraó, para todos, na cabeça do povo parece que as coisas iriam o quê? Melhorar, não é? Por exemplo, vamos começar a usar o nosso cotidiano. Esse ano é ano de quê? Você lembra? O que nós temos? Fala aí, crente, para sair no vídeo, vai. Eleição. Nós vemos, né, durante os 4 anos, o que o governo atual fez para com o país. Um lado do povo está satisfeito e um lado do povo não está satisfeito. Com isso, aqueles que estão satisfeitos querem uma renovação para que o que está bom, segundo a ótica dessas pessoas que aprovam o atual governo, continue o serviço. Mas aqueles que reprovam o atual governo querem o quê? Uma renovação. Mas, na nossa cabeça, para que tivesse um renovo, o que teria que acontecer? Aparecer um novo homem que fizesse algo diferente do que o anterior estava fazendo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Porque essa é a ideia da revolução governamental. Mas, se aparecer um homem que vai falar para você assim, que vai tudo melhorar e o preço continuar subindo, o que vem na sua cabeça? Esse homem é o quê? Um mentiroso, não é? Porque, por exemplo, nesses últimos 4 anos, nós vimos o azeite chegar a R$50, não foi aí, né? O azeite virou raridade na casa do povo. Ninguém comia azeite, era uma gota para cada salada, não é? Vai comer salada, o marido, ops, deixa eu botar o azeite aí, né? Ah, vou fritar um bife com azeite, negativo, é óleo, manteiga, porque o azeite ficou muito caro. O café, quem gosta de café aqui, crente, me ajuda aí, levanta a mãozinha aí. O cafezinho, meu amigo, quem tomava 2, 3 xícaras durante o dia, era uma só de manhã, só para não sentir dor de cabeça, não é? Café caríssimo, mas a esperança do povo, né, que não está contente com o governo atual, seja do nosso país ou de outro país vizinho, é que o próximo que vier, venha trazer uma revolução e faça diferente do que o atual governo está. Moisés fala para o povo que o atual governador daquele local, o presidente daquele local, não é aceito pelos padrões de Deus e nem de quem está sendo governado por ele. O que vai acontecer ali? Uma revolução. Mas, quando a revolução é apresentada para o povo, para Faraó, Faraó não amolece para o povo. O que ele faz? Opressão, não é? Porque desde quando Moisés era criança, o povo já era oprimido. Tinha que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, não é? Não é assim a nossa rotina, não? Você sai de casa às 6 da manhã, chega 8 horas da noite, não é assim, não? Pelo menos a minha está sendo assim. Desgastante. Eu trabalhei ontem, cheguei em casa às 10 horas da noite. Vou ter que trabalhar hoje quando sair daqui, porque não tem jeito. Mas o sistema é muito opressor. Mas a notícia de a libertação estava por vir, era para animar o povo. Era para o povo ficar contente. Olha só, um novo governo será estabelecido. Mas, na medida que a libertação é anunciada para o povo, o faraó aflige cada vez mais. Se antes o povo tinha palha para poder fazer os tijolos com mais tranquilidade e segurança, agora tem que pegar a palha e caçar a palha. Não vou dar mais palha para vocês, não. Vocês querem o quê? Adorar o Deus de vocês lá no deserto? Não vai fazer isso, não.
Vocês querem o quê? Liberdade para adorar outros deuses? Negativo. Eu não vou libertar vocês, eu vou continuar oprimindo cada vez mais. E o sistema continua oprimindo o povo, o faraó continua oprimindo mais. O povo, ao invés de se alegrar que a libertação estava chegando na medida que Deus iria apresentando Moisés e dando os indícios, o povo vai reclamar, como está lá no capítulo 5. O povo chega para Moisés e fala: ô Moisés, por que você foi falar para Faraó que esse Deus aí vai libertar a gente? Nós estamos sendo açoitados, não temos palha, temos que fazer tijolos ao extremo. Quando você anunciou para esse Faraó que a libertação viria, as coisas pioraram. E aí, olha só, parece que quando você veio para servir a Deus, as coisas pioraram, não é assim? Que é a nossa impressão que tem. Poxa, lá fora eu bebia, fumava, me prostituía, tinha dinheiro, agora eu estou com Deus, sou crente, não sobra R$1. Ou não é assim não? Esse negócio de ser honesto com Deus é difícil. Sabe, lá no meu trabalho eu conseguia passar a perna em um cliente, outro cliente, eu tirava uma comissão grande, agora tem que ser honesto. Parece que servir a Deus não tem uma recompensa, porque a dificuldade começa a se aflorar cada vez mais. Só que Deus está falando para Moisés que a garantia era dele de libertação do povo. E no capítulo 6, Deus promete, falando: eu sou o Deus que apareceu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Israel. Eu prometi que libertaria o povo. A libertação vai acontecer. Mas a pergunta que não quer calar: só sente desejo de ser liberto quem já foi o quê? Preso, escravo. Como que você vai ser um escravo em local confortável e vai querer ser liberto? Nunca. Por exemplo, se o atual governo, do nosso país te desse picanha no mercado de graça, duvido você querer que ele saísse. Se ele te desse um auxílio de R$5.000 por mês sem você fazer nada, eu duvido que você iria reclamar, não é? Se o governo dos outros países, os governantes fossem bons, não tinha essas guerras, as revoluções na rua, os protestos. Por que existem protestos? Por que existe a revolta? Porque o atual sistema não é compatível com a expectativa que o povo tem. O povo não entendia que para eles ter o desejo da libertação, eles precisavam ser oprimidos. Porque se o Egito desse picanha, não é? Ô glória, kit churrasquinho toda semana. Aí César, que maravilha. Beleza. Todo mês você vai lá no mercado que vai ter compra de graça para você, irmão. Ninguém queria o governo fora. Mas o sistema opressor, que coloca tudo caro, tudo difícil, faz com que você anseie para que uma renovação chegue. O povo tinha que ansiar por uma renovação. Algo diferente tinha acontecido na vida deles, mas ao invés deles olharem para esse lado de que Deus estava fazendo tudo isso para que eles entendessem que eles precisavam deixar de ser escravos, eles estavam dizendo: não, peraí, Moisés, não tem esse negócio não, Moisés, não, para com isso, negócio de libertação, o faraó está cada vez batendo na gente mais, mas é assim que funciona. Deus estava mostrando para o povo que eles precisavam apanhar cada vez mais, para que eles, quando fossem libertos, tivessem prazer na libertação e não sentissem saudade da opressão egípcia. Mas a mentalidade do povo ainda era de escravo. Mas Deus não erra nos seus planos, ele continua a falar com o faraó: olha só, o povo precisa ir no caminho de 3 dias para me honrar no deserto. Eles precisam cultuar no deserto, eles precisam me cultuar no deserto, mas o faraó não ouvia. E aí Deus começa uma sequência de sinais. Os sinais da libertação começam a se iniciar lá no capítulo 7. Quando Deus começa a falar com o faraó: faraó, tem que libertar o povo, mas a própria palavra diz que o coração de faraó era cada vez mais endurecido. E no versículo 14 do capítulo 7 em diante, começa a primeira praga. Você lembra muito bem, que era as águas transformarem em sangue. Deus começa a afligir todo o sistema do Egito. Os deuses do Egito começam a ser desafiados através de um pastor de ovelhas com um cajado nas mãos. Ele e seu irmão desafiam todo um sistema, tocando nas águas e as águas transformando em sangue. Não tem água para beber, não tem água para tomar banho. Você sabe muito bem que a falta d'água é terrível, não é? Não é não? Irmão, ficar 1 mês sem cair água na tua casa, como é que fica? Desespero, não é? A roupa suja, a mosca para todo lado, as mulheres que são,
perfeccionistas, gostam de limpeza o tempo todo, que é normal das mulheres. A mosquinha está ali, ela começa a passar pano, 1 mês sem água. O povo está passando por uma opressão muito grande, mas o povo egípcio, o povo hebreu está apenas assistindo nesse momento. E aí Deus usa aquilo que eles veneravam, o rio Nilo, o grande rio, para cumprir a sua justiça. E depois disso, o mesmo rio vai brotar essas rãs. Deus envia uma segunda praga, porque Deus falou de novo com o faraó: meu povo precisa ser liberto para poder adorar no deserto. E o faraó faz o quê? Eu não vou ouvir. As rãs começam a brotar, trazendo uma afronta àquele mesmo símbolo que tinha na coroa de faraó, na cabeça de faraó, que tinha um desenho de uma rã. Deus está mostrando para faraó que todo o seu poder não é nada comparado a esse Deus, mas na cabeça de faraó, eu sou poderoso, porque eu sou o rei do Egito. Eu não posso ser desafiado por 2 pastores de ovelha, não posso ser desafiado por um que é escravo e um que é rebelde, um que é rebelado, que foi criado aqui dentro e se rebelou contra o seu reino. Faraó está vendo o povo sofrer, mas faraó não dá trela para aquilo que está acontecendo. E aí Deus envia a terceira praga, que são os piolhos, e essa você lembra muito bem. Os piolhos afligiram o povo, ou mosquitos, depende de que tradução você vai ver. Os mosquitos, os piolhos vão afligir o povo, mas faraó também não vai ouvir. Não obstante, Deus de novo manda a mosca, e faraó também não vai ouvir. Depois Deus manda a peste sobre os animais morrem, mas faraó também não vai ouvir. Até que chega um momento no capítulo 9 do versículo 8, que até esse momento as pragas não tinham atingido diretamente o povo, a não ser a praga dos piolhos, que causava coceira, irritação, tudo isso, mas era algo brando e algo leve ainda. Só quem tinha sofrido até esse momento eram os animais, porque os animais morreram, como você viu no capítulo 9. Mas agora Deus vai fazer com que as pessoas sintam na pele, com que aquilo que Ele está falando não é brincadeira e é totalmente relevante. Versículo de número 8. Êxodo capítulo 9, versículo 8. Vamos ler. Então diz o Senhor a Moisés: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atira para o céu diante de Faraó. Você vai ver que Deus agora vai mudar a estratégia. Vai mudar, vai ser diferente daquilo que Ele vai fazer. Agora Deus chama Moisés e fala: Moisés, Arão, vem cá, pega a mão cheia de cinza, e eu vou te explicar de onde que vem essa cinza, e pareça diante do faraó, joga para o céu. Lembrando que na construção de tijolos, na confecção de tijolos, precisa de barro, palha e o quê? O que você acha que precisa? Fogo, não é? Você que já fez aquele churrasquinho na sua casa lá e não me convidou? Você já fez aquele churrasco gostoso de picanha contra filé, aquele alcatra? O pastor Alex sempre fazia e me chamava também. Estou esperando o próximo convite, em nome de Jesus. Mas sempre quando você faz um churrasquinho na sua casa, você vê o que sobra depois que acaba todo o churrasco? Cinza, não é? O carvão que queimou, aquele braseiro todo, vai se transformar em quê? Em cinza. Mas enquanto você está fazendo churrasco ali, irmão, é um fogaréu terrível, não é? Quando você vai fazer, se você teve essa experiência de fazer churrasco na sua vida, você vai ver que se você deixar, às vezes você queima a mão, você vai virar a carne ali, pula, o sal bate na tua mão. Lidar com fogo, lidar com fornalhas não é algo tão fácil. O povo de Israel lidava com fornalhas há muito tempo. E agora só, vamos pausar um pouquinho aqui. Mulheres, quando chega o verão, como é que é para fazer comida na cozinha? Fala para mim. 40 graus lá fora, aqui em Campo Grande é quente, você sabe disso, né? Vocês que moram aqui em Campo Grande, eu que me sinto quase um morador de Campo Grande, aqui é quente ou não é? Irmão, para fazer um feijão nesse calor que tem que ficar naquela panela, é terrível, não é? As mulheres quando vão fazer comida ficam pingando, é terrível. Imagina a cozinheira trabalhando naquela cozinha quente. Só que o fogo é das chamas ali, do fogão. Imagina uma fornalha ardente. O povo não trabalhava naquele conforto, não. O povo está reclamando que Deus falou com o faraó, mas o faraó não era brando com o povo.
O povo vai fazer tijolos naquela fornalha terrível. Eram muitos, 45 graus, 50 graus fazendo fogo. O povo estava ali sendo açoitado, afligido por aquele fogo todo, sentindo aquele calor no corpo. E Deus fala: peraí, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar isso aí, essa cinza mesmo aí que o povo sofre, vou fazer o povo do Egito sofrer. Por que de tudo isso? Você lembra que o Deus mais venerado do Egito era o Deus Ra, lembra? O Deus Sol, né? Só que o Deus Sol era visto como um Deus inacessível. Já que você olha para o Sol, você não consegue tocar no Sol, não é? Você consegue ver o Sol com os seus olhos. Mas o fogo para o povo egípcio era a manifestação mais próxima que eles tinham desse Deus Sol. Esse fogo todo aí era aquilo que eles tinham no coração, que, não, o Deus Sol está se manifestando aqui entre nós, através do fogo. E Deus pega esse mesmo intuito, tudo isso que esse povo tem, e fala: já sei o que eu vou fazer. Vou pegar essas cinzas e vou fazer eles serem afligidos por essas cinzas. Aquilo que eles fazem o povo sofrer, eu vou mostrar para eles como que é sofrer na própria pele. E aí Deus chama 2 homens, Moisés e Arão, e diz para ele: apanhai mãos cheias de cinza do forno, vai lá, pega aquelas cinzas lá que o povo sofre o tempo todo, pega aquelas cinzas que o povo é afligido, enche a mão e atire para o céu. Joga para cima, Moisés, jogue para cima, né, diante de Faraó. O detalhe é que algumas das pestes, algumas das pragas acontecem em secreto, outras são diante de Faraó, mas essa aqui Deus dá uma ênfase um pouquinho maior até esse momento aqui, para que Faraó tivesse visão. Ele tem que ver. Você não joga em casa, não, joga na frente do Faraó, para o Faraó enxergar que sou eu que estou fazendo, para Faraó entender que sou eu que vou mostrar para ele que a aflição chegou. Vou mostrar para ele que o que vai acontecer agora é totalmente diferente do que já aconteceu. Se antes vocês ficavam só se coçando a cabeça, os animais morrendo, não ter água para beber, agora vocês vão sentir na pele o juízo de Deus. E aí, você vai ver que o sistema, quando se opõe a Deus, a tendência é que as pessoas sofram. Por exemplo, você tem visto que tem soado o rumor de uma nova guerra no mundo. Não sei se você percebeu aí, né? Só que o número de líderes que morrem é muito menor do que o número do povo que morre. Recentemente morreu um líder, um grande, né, representante lá no Oriente Médio. Mas um líder morreu, sendo que tem vários para assumir o poder, enquanto o povo morre diariamente. E isso provando de maneira clara e nítida que um sistema ruim, um governo ruim, quem mais sofre é o povo. Porque Faraó está vendo o povo sofrer. É claro que isso faz parte do plano e do propósito de Deus, porque Deus mesmo disse que Faraó não iria ouvir nenhum dos sinais. O coração dele estaria duro, mas isso vai mostrando para o povo que está nesse tempo presente, e nós que estamos aqui, que um governo ruim faz com que as pessoas venham sofrer, porque as pragas não vão deixar de vir. Você lembra que ao longo da história da humanidade várias doenças apareceram: febre amarela, gripe aviária, gripe suína, Covid, não é? Nos anos 80 ali, o HIV, quando surge com grande força. Você vai vendo que ao longo do tempo as pragas não vão deixando de acontecer, vai açoitando o povo mais. Quantos governantes morreram através das pragas? Pouquíssimos. Quantos do povo sofrem? Por exemplo, a criminalidade no Rio de Janeiro, ou melhor, no mundo, é terrível. Mas qual governador você viu ser assassinado num sinal de trânsito por causa de um telefone? Qual presidente você viu ser assassinado porque não deu uma bolsa? Mas e o povo que está aqui embaixo? Você percebe que o sistema não se preocupa com quem está lá embaixo. Ele prefere ser convicto nos seus ideais, mesmo que o povo venha sofrer. Porque Faraó está vendo todos sofrerem e ele não se dobra. O sistema do mundo vê todos sofrerem e eles não se dobram. Porque o mundo vai tentar buscar uma paz que não existe, que é através da guerra e da destruição. E ele se esquece que só existe paz em Deus, mas Deus é 100% desprezível para esse mundo, porque o mundo nunca vai o conhecer. Porque para conhecer Deus é necessário que o Espírito
faça o homem entender. Faraó é um homem cego. Os únicos que Deus realmente se revelou nesse momento foi Moisés, ou melhor, o único que Deus se revela é Moisés. Arão é aquele que segue a Moisés e vai no embalo porque ele quer que o povo também seja liberto. Mas Moisés é o único que conseguiu ver a manifestação de Deus e o único que entende o que Deus está fazendo. Faraó é cego, junto com todo o seu povo que zomba e caçoa do próprio Deus. Mas Deus está fazendo, vou fazer o seguinte: aquilo que afligiu o meu povo, vai afligir agora o povo do Faraó. Continuando, versículo 9. Elas se tornaram em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e tornaram em tumores e arrebentarem úlceras nos homens e nos animais e por toda a terra do Egito. É claro que você vai lembrar que a deusa do fogo, né, que é chamada de Sekhmet, depois você dá uma pesquisada lá no Google, que tem lá toda a história dessa deusa, que era venerada, né, aquela que muda de nome para continuar no poder, isso segundo a história egípcia, né, óbvio. Essa deusa que era venerada, os egípcios tinham isso na sua mente, que o fogo era tudo por conta dela também, junto com Deus Sol, e agora o mesmo fogo está afligindo esse povo. Só que quando você lê no versículo 9 que e ela se tornaram em pó miúdo sobre a terra, como se fosse uma poeira. Você já viu quando você passa numa rua e vem um ônibus? É aquela sensação horrível, né? Você está andando naquela rua cheia de terra, vem um ônibus correndo. Você já sabe que vai ficar naquele monte de poeira. Quem mora na beira da estrada sabe o que eu estou falando, não é? Quem mora na beira da estrada geralmente deixa a casa o quê? Toda fechada. Porque se você deixar a casa 1 minuto aberto, né, Léo? A poeira, você passa assim o dedo nos móveis, a poeira é terrível. Ela consegue chegar em locais, porque quem mora no prédio também tem poeira. Eu moro no 3º andar, lá em casa também fica com poeira. O pastor Alex também mora mais em cima e também tem poeira. Quem mora em prédio parece que não, a poeira não chega lá, mas a poeira consegue chegar. O que Deus está fazendo é que essa cinza se torne como se fosse poeira, para chegar em locais aonde não se imaginam que elas possam chegar. E o texto diz que ela se torna em pó miúdo sobre toda a terra do Egito. Você vê que um punhado de cinza vai se espalhando por toda a terra do Egito, se espalhando, se espalhando, se espalhando. E quando esse pó chega, eles se tornam em tumores. Alguns vai chamar de úlcera, um vai chamar de chagas. Independente de que tradução você está vendo, é a mesma coisa. Mas eu vou te explicar um pouquinho do que você entende sobre isso aqui. Alguém que já teve furúnculo? Era muito comum nos anos 90 e nos anos 2000. Hoje é um pouco mais difícil de ter por aí. Mas alguém já teve furúnculo aqui na vida? Irmão, como é que é quando o furúnculo aparece? Dói, né? Geralmente dá na axila, né? Nas regiões mais baixas do corpo, às vezes na perna. Mas, irmão, é terrível, não é? Será que dói quando tem furúnculo? Será que dói para espremer? Não é? Muito. Eu lembro que a minha irmã tinha muito. Minha mãe sempre estava espremendo nela, ela gritava em casa. Minha irmã tinha muito. Muitas pessoas tinham e alguém tinha que espremer. Só que Deus está fazendo com doenças que apareçam no corpo, em algumas traduções também, e alguns teólogos vão afirmar que essa cinza que sobe misturada no ar, ela fica como se fosse um pouco incandescente, como se batesse na pele e queimasse, ou virasse uma queimadura. Aí eu pergunto a você, se você não teve furúnculo, você já se queimou alguma vez? Alguém já se queimou? Levanta a mão aí, crente, me ajuda aí. Já se queimou fritando alguma coisa? Terrível, não é? Já botou a mão em alguma coisa quente? Irmão, arde muito no começo, não arde? Muito. Faz aquela bolha enorme, não faz? Mas quando a bolha estoura? Fala aí, como é que fica? Será que dói? Muito. Você consegue ver um ar tão quente, né? Ou como você está vendo aqui, aquilo que vem no ar bate no corpo e produz doença, ferida. Você consegue ter dimensão do tamanho que o juiz está trazendo, do tamanho do juízo que Deus está trazendo para esse povo na terra? Porque queimar o dedo, né? Queimar um pedacinho da mão é uma coisa. Aqui o texto está dizendo que a terra se encheu de tudo isso.
Então aonde o ar, a poeira batia, trazia feridas no corpo. Você já teve muitas machucadas? Você quando era criança, caiu de bicicleta, se ralou todo? Lembra? Você lembra quando você ralou todo, carrinho de rolimã? Lembra? Que coisa terrível, né, César? Carrinho de rolimã, tu caía de lado, saía todo ralado. Aí eu te pergunto, como é que toma banho? Né? Quando a água bate, você vai se entortando todo. E na época, como nós éramos crianças, a mãe falou, vai tomar banho. Tava, não é? Agora imagina o corpo inteiro com chagas, úlceras, doenças. É o corpo inteiro. A aflição do povo é muito grande. O juízo que Deus traz sobre esse povo é enorme, porque até então é motivo de zombaria. Ah, não, é só o rio transformado em sangue. Ah, é só uma mosquinha. Ah, é só um piolho. Ah, não, os animais morreram, mas o problema não é meu. Mas quando chega na pele, aí as coisas mudam de figura. Quando começa a afligir aonde dói, aí as coisas mudam de figura. Só que isso traz uma grande ambiguidade de informações. A primeira, nesse período aqui, o povo só estava observando. No nosso tempo presente, quando as coisas vêm, as aflições vêm, nós também sofremos. Só que esse juízo aqui, isso que está acontecendo, é para um povo desobediente. Um povo de coração duro e obstinado. Isso provando de maneira clara e evidente que todos aqueles que são obstinados, endurecidos de coração, tendem a sofrer. Não é? Em sede, em ser atormentados por mosquitos ou piolhos, por mosca, a mosquinha, fala a verdade, como é que almoça com a mosca em cima? Fala aí, é bom? Não é. Se você chegar no restaurante e tiver mosca, você nem quer comer, não é? Você está sentado comendo, a mosca começa, você já fica assim, ó. Não é? Mas você continua comendo com mosca. Ah, tem rã? Não, rã não é o problema não, hein? Os animais morreram, não tem problema, não fui eu que morri mais. Quando a úlcera aparece no corpo, que começa a arder, aí as pessoas pensam, peraí, o cenário já é diferente. Porque enquanto é com os outros, não tem problema, mas quando começa a ser com você, as coisas mudam de figura. E Deus está falando para Moisés, Moisés, eles vão ter que sofrer sim, mas vai aparecer doença em tudo que é canto, vai aparecer úlcera em todos os lugares. Versículo 10. Eles tomaram cinza de forno e apresentaram a Faraó, e Moisés atirou para o céu, e ela se tornou em tumores e arrebentava em úlcera nos homens e nos animais. Você vai vendo que todos estão sofrendo. Agora, se antes dava para se esconder desse problema, aonde você não era afligido por esse problema, agora o problema está instalado na terra do Egito. Agora todos ali estão sofrendo. As cinzas da fornalha, aquilo que afligia o povo, agora está afligindo, né, o povo do Egito. E isso você vê que hoje o povo de Deus sofre muito, mas um dia todo esse sofrimento vai passar. Hoje aqueles que zombam de nós por estarmos aqui, por estarmos renunciando coisas por causa do reino, um dia eles vão sentir. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver que no fim dos tempos a criação se tornará cada vez mais rebelde, e ela não vai aceitar o juízo de Deus por se achar muito digna pelas suas obras e pelas suas bondades. E aí o texto do Apocalipse diz que a ira do ser humano contra o Criador se tornará totalmente mais acesa, muito mais acentuada. Hoje, quando você fala de cristianismo para as pessoas falam, não, isso aí, quando fala Jesus vai voltar, o Léo às vezes fala para um cliente, ó, cuidado irmão, Jesus está às portas. Não, eu saí desde criança, não. Só que os sinais já estão aí. Sempre quando você começar a ver os sinais, você tem que entender que a redenção está cada vez mais próxima. O povo estava vendo o sinal, já estamos na 6ª praga. Os sinais já estão acontecendo, as pragas estão acontecendo, o mundo está sendo afligido. Porque olha só, será que o mundo não está sofrendo não? Hein? Não está sofrendo não? Muito. Será que o mundo não está se retalhando não? Muito. Quantas pessoas estão aí pelas guerras, por aquilo que acontece? Porque aqui veio pelo ar. Hoje as aflições são produzidas pelos próprios homens. Guerras, perseguições.
E você vê que o povo é afligido, mas nós que temos o conhecimento sabemos que é o agir de Deus para com todo mundo. O povo de Deus precisa entender que Deus já disse que a redenção viria, mas que esse processo não seria fácil. Eu disse lá em Nova Iguaçu, enquanto pregava, que quando Jesus anuncia para os discípulos como que será a sua vinda, ele vai falando sobre guerra, rumores de guerras, fome, pestes, aflições. Jesus no capítulo 24 de Mateus vai falando para eles, para os discípulos, olha só, quando vocês começarem a ver essas coisas, vocês se atentem nos sinais. Os sinais estão acontecendo, as pessoas estão brincando, pensando que não vão acontecer, ou que as coisas não irão acontecer. Jesus fala para os discípulos, cuidado, não dá para brincar o tempo todo, não dá para pensar que tem tempo ainda para as coisas acontecerem, não pode ser assim. Deus anunciou para a humanidade que iria fazer o seu juízo, assim como falou no período de Moisés para Faraó, e tem dito aos 4 cantos da terra para esse mundo, mas os homens não acreditam. Os homens do tempo presente têm o mesmo sentimento de Faraó, porque líderes de nações poderosas como Rússia, China, Estados Unidos, eles pensam que só pelo poder ibérico que eles têm, eles fazem o que bem entendem. Eu tomo o país, eu prendo o presidente, eu faço o que eu quiser, irmão. O poder deles diante de Deus não é nada, porque o Covid provou isso. Todo o dinheiro, quantas pessoas morreram? Muitas. Quantas pessoas foram afligidas? Muitas. Você pode ter tanto dinheiro que for, os árabes são os mais ricos do mundo, eles têm o chamado ouro negro, que é o petróleo. Eles conseguem viver em paz? Não existe paz. Eles se esquecem, e toda a humanidade não consegue se dar conta que o único que tem libertação, aliás, o único que promove libertação de verdade é Jesus Cristo. Não existe libertação só porque tem segurança na porta de casa. Não é libertação quando você anda com a arma na cintura. Não é libertação quando você está cercado num carro blindado, numa casa blindada. O único que pode guardar é o guarda de Israel. O único que tem poder de guardar a vida é Deus. O povo está vendo com seus olhos a aflição do povo egípcio, porque os tumores começam a saltar pela pele. Começa a saltar, como eu disse para vocês, uma queimadura que dá a bolha e depois estoura e arde, dói. Eles estão sentindo na pele o juízo de Deus, estão sentindo na pele o tamanho da aflição que Deus está causando sobre eles. E aí, do versículo 11: de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores que haviam, tumores nos magos de todos os egípcios. Agora eu vou trazer um detalhe interessante para você aqui. Na primeira praga, quando a água se transforma em sangue, os magos tentam imitar. Você lembra disso? Está lá escrito. Eles tentam imitar. Está aí. No capítulo 7. Eles tentam fazer igual. Quando as rãs aparecem, eles tentam fazer igual, né? Quando o piolho aparece, também tentam fazer igual. Quando as coisas vão acontecendo, eles vão tentando imitar. Quando Moisés joga um cajado no chão e vira serpente, eles tentam imitar. Só que aqui no capítulo 9, eles não têm poder para fazer isso. E aí eu quero fazer um ponto aqui, colocar um parêntese sobre a magia. Você vai ver que hoje a magia, vamos colocar assim, também tem dentro das igrejas. Porque tem gente aí que diz que consegue expelir câncer. Oh meu Deus, não? Faz paralítico levantar, faz cego enxergar, não é? Faz o fulano ser contemplado no consórcio, ou não é assim? Né? Dá 10, você vai fazer 1000. Só que a magia, algumas coisas ela vai conseguir imitar. Vai. Não estou dizendo que é errado acontecer milagre no meio do povo de Deus, não, porque isso pode acontecer. Mas Deus está provando para aquele povo e está mostrando para nós que não existe magia, existe poder de Deus. Só que o povo hoje é mais interessado na magia, porque eles têm um coração parecido com o de Faraó, endurecido.
O coração quebrantado, como o de Moisés, entende que tudo isso acontece para um propósito maior. Mas o coração do povo que é endurecido quer ver o quê? Sinais. Quer ver o que a magia pode proporcionar. Só que todas as vezes que os magos tentaram fazer alguma coisa, quando Deus já tinha realizado, ele só piorava a situação. A água em sangue piorou a situação. O piolho piorou a situação. Todas as vezes que a magia tenta intervir naquilo que Deus está fazendo, ele piora a situação. Porque quando alguém vai para ver paralítico andar, ele não está indo por causa de Jesus. Ou não é? Não é? Quando alguém vai para a igreja só para ouvir um milagre, uma palavra de ânimo, ela não está indo por causa de Jesus. Ela quer ver a magia acontecer. Só que o texto diz que os magos são impotentes diante do poder de Deus. O Egito, todo esse cenário egípcio serve para nós. Talvez você diga assim, mas o que eu tenho a ver com essa história? Eu não estava lá, não vivemos perto do Egito, eu nunca fui no Egito, eu nunca vou no Egito. Aliás, eu nunca irei no Egito. Meu irmão, você tem que entender uma coisa. Se você gosta de magia, o que te espera são pragas, tumores, aflições. Porque o povo é guardado por Deus. Por que o povo é guardado por Deus nesse momento? Porque o povo não estava preparado para sofrer isso. Porque para pensar. Já pensou? O povo está reclamando só porque está trabalhando demais. Já pensou se aparece úlcera no povo? Não é? Já pensou se o povo é afligido pelas rãs? Já pensou se dá piolho no povo? Porque lá na frente o povo vai reclamar só porque não tem água. Deus tem a sua maneira de trabalhar com cada pessoa em particular, principalmente com o seu povo. Só que o povo dele precisa entender que eles não têm que correr atrás da magia. Eles têm que correr atrás do poder de Deus. Em que sentido? O poder que cura, saura, restaura, liberta. Porque os sinais aqui não é para que o povo fique maravilhado com o que está acontecendo, não, mas que o povo se atente que alguma coisa revolucionária está prestes a acontecer. Eles precisam observar isso de maneira atenciosa. Os magos tentaram fazer igual em todas as vezes, mas aqui eles mesmos são afligidos. Porque se outrora eles não eram atingidos pela justiça de Deus de maneira direta, agora diretamente eles são atingidos. Porque é isso que no versículo 11 diz: não somente o povo e os animais, mas de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés. Não dava para eles ficarem, porque agora eles estão sentindo. Outrora eles disseram para Faraó: Faraó, isso aí é coisa de Deus. O poder de Deus é muito maior do que o nosso, não podemos fazer nada diante disso. O cenário é totalmente diferente, Faraó. A gente não pode ir contra a vontade de Deus. Não temos poder para isso. Mas agora, se eles estavam somente falando e não estavam sentindo nada, agora os tumores começam a afligir os magos. Agora, esses homens que estão diante dos magos, um pastor de ovelhas e um escravo, estão mostrando a superioridade que eles têm só pelo fato de ter Deus ao seu lado, sobre todo o império do Egito. Se antes Faraó olhava para eles com aquele desprezo, e os magos também, agora os magos já olham para eles diferente e falam: não dá. Porque agora, quando o problema se torna seu problema, aí você entende como é que funciona. Por exemplo, quando a gente fala de falta de dinheiro, todo mundo entende porque é o cenário que a gente vive, não é não? Não é? Não estou falando de falta de dinheiro de não ter o que comer, tá? Estou falando de não conseguir fazer tudo o que você quer. Essa é a diferença. Isso é algo de empatia, mas se você falar para um rico, alguém que olha para a conta lá tem 50 milhões para gastar, que você quer comprar um telefone parcelado em 10 vezes, o que você acha que ele vai olhar para você? Ele vai rir, não é? 10 vezes? Telefone? Quanto que é esse telefone? 10 mil. 10 mil é um troco, não é? Você pega um jogador milionário, vou comprar um jatinho hoje, liga para a agência, aí, me dá um jatinho aí, eu quero preto assim. Mas, quando você fala para alguém, né, como eu e você aqui, que compra tudo parcelado no cartão, em 10, né, ou não é assim? Ou só eu que sofro disso? Quando você vê alguém que compra tudo parcelado no cartão, você fala: não, peraí, eu te entendo, eu também comprei, isso aqui eu comprei em 10 vezes, ó. Aí a pessoa, enquanto eles estavam vivendo sem ser afligidos em nada, está tudo bem, mas agora os magos estão vendo que a magia deles não é o suficiente.
Os magos do nosso tempo presente, um dia eles vão ver que a magia deles não levaram eles a lugar nenhum. Sabe, os que revelam CPF, ou não? Né? Os que faz fogueira assim, assado, né? Os que dão água para o povo beber na oração, tijolo, sal, rosa, aliança, lenço, vassoura. Os magos que vivem no Egito, que fazem parte do sistema, vão entender que diante do poder de Deus eles não podem fazer nada. Só que o poder de Deus aqui para eles não é para redenção, é para o juízo. Não é para salvação, é para juízo. O juízo de Deus sobre esses homens e sobre todo o povo do Egito é para eles verem que eles são subjugados diante do Deus daquele povo que era subjugado. Deus está fazendo com que todo o Egito seja menosprezado diante de um Deus todo-poderoso, trazendo sinais e afligindo, indo de embate a todos os deuses do Egito. O Deus do rio, as pragas, as rãs, os animais que eram venerados, agora o fogo, o Deus Sol, a deusa. Deus está colocando todos debaixo de seus pés, subjugando todos eles. Vai chegar o tempo onde os poderosos desse mundo vão ver que o poder deles não serviram para nada. Não serviram para nada. Que todo o seu poder, todo o seu dinheiro não puderam trazer alívio, nem um minuto só para a sua alma. Só que nós que somos o povo de Deus, enxergamos os sinais como um indício da redenção. Olhamos para os sinais e enxergamos que a redenção está cada vez mais próxima. Por mais que você diga há anos que Jesus vai voltar, as pessoas riem, debocham, acham que é conversa de pastor. Meu irmão, o dia que o sol não dará mais a sua luz, o dia que as estrelas começarem a cair, o dia que o mar secar, o dia que do céu começar a cair fogo, aqueles que não deram crédito, não ouviram, que não pertenceram, vão olhar como esses magos aqui e vão ver, realmente, mas aí já será tarde demais. Fique feliz quando você estiver vendo os sinais, estiver enxergando a redenção de Deus cada vez mais próxima, porque as pragas estão avançando cada vez mais, e agora estão afligindo aqueles que tentavam imitar o que Deus fazia. Aqueles que tentavam imitar o poder de Deus, mas só piorava a situação. Esse povo que tentam imitar o que Deus faz são como se fosse um câncer no meio do evangelho. São um câncer terrível. Porque eles estão fazendo pessoas serem alienadas. Sabe o que é pior? Esses homens são chamados de homens de Deus. Ou não? São. Porque o culto deles não é vazio. Eles são extremamente amados. Ou não? Oh meu Deus. Extremamente amados, extremamente venerados, respeitados. Eles falam de maneira tirana e as pessoas, sim senhor. Esses o povo está batendo palma. Só que o povo não está se dando conta de que eles não estão fazendo parte do povo de Deus. Eles são parte do Egito. Porque a aflição aqui é para o povo egípcio. Hoje nós somos afligidos sim, mas em outro cenário, por conta de Cristo. Não somos afligidos por conta da desobediência, teoricamente, mas por obedecer a Deus. Pelos nossos erros, tentando acertar, nós somos afligidos. Esse povo aqui não. Esse povo aqui é afligido pela desobediência total. A desobediência plena. Porque eles não fazem parte do povo. Eles estão um povo à parte. Você precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Você pode viver no Egito, mas se você fizer parte dele, a aflição chega na tua casa. Porque o povo vive no Egito, mas está em Gósen, separado na cidade. Só que o povo hebreu pensa que dá para misturar. Não, vou viver junto. Se viver junto, vai aparecer úlcera. Se viver junto, a queimadura vai começar na tua pele. Irmão, o problema não é queimar. O problema é quanto tempo leva para cicatrizar uma queimadura. O quanto sofrimento dá. E Deus está mostrando para Moisés que ele não tem compaixão de desobediente. Deus está provando para Moisés que a sua justiça, o seu juízo vem sobre a terra, porque assim que ele disse que iria fazer, não existe compaixão.
Nós precisamos se atentar aos sinais, olhar para os sinais e entender que essas coisas acontecem e estão acontecendo no nosso meio. Porque a tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Porque na medida que as pragas vão avançando, vai piorando o que vai acontecendo. Vai vindo a chuva de pedra, lá na frente vem a morte dos primogênitos. As coisas tendem a piorar cada vez mais. E na medida que vai piorando, não é um sinal ruim, é um bom sinal. Indica que o Redentor está cada vez mais próximo. O dia da libertação está cada vez mais eminente. Olhe para as dificuldades da sua vida e veja como uma grande escola. Olhe para as aflições que você passa, as dificuldades que você passa e veja como uma grande escola, um grande momento que você está aprendendo, criando cascas, colocando bagagem em você. Não olhe para a dificuldade e faça como o povo, não, que era melhor continuar no Egito, não. Irmão, o Egito é só aflição. O Egito é só açoite. O Egito é só murro, soco. A redenção que está proposta é aquele local que não tem choro, não tem pranto. Aquele local onde a dificuldade não alcança. Só que não podemos anseiar a redenção com desejo de ficar no Egito. O povo precisa ver tudo isso e compreender que isso vem sobre os desobedientes, vem aqueles que não o pertencem. E se eles pertencem, eles precisam seguir as diretrizes que Deus ordena. Porque os magos já estão saindo de cena. Os magos não podem ficar diante de Moisés, porque os tumores começam a saltar, as queimaduras vão saltando, não somente nos magos, em todo o povo egípcio. E aí no versículo 12, diz assim: porém, o Senhor o quê? E este não os ouviu, como o Senhor já havia dito. Você vai entender que esses homens aí fora não vão se converter, a não ser se for da vontade de Deus. Os líderes impetuosos não vão se converter. Vai chegar o período das eleições, você vai ver os líderes nas igrejas, você vai ver, orando com o pastor no altar. Você vai ver líderes se vendendo para ter apoio político. Ele passou o ano inteiro na Umbanda, no Candomblé, e agora vai lá na igreja pedir voto. Vai acontecer. Mas o coração deles não vão se dobrar. Porque assim como o faraó, eles não estão preocupados com a causa do povo. Eles estão preocupados com os seus ideais. O importante é ele mostrar para os outros que eles têm potência, poder. Eles são venerados. Você vai ver muito sobre isso. Que você acenda o alerta na sua vida. Pense bem no que você vai fazer, em quem você vai seguir. Porque se você seguir o faraó, o que te espera é aflição. Se você se dobrar ao sistema do mundo, o que vai te esperar é aflição. E será que estamos preparados para sofrer como o egípcio sofre? Porque o povo de Deus reclama por tudo. Ou não é assim? Momento de reflexão agora, para você parar para pensar um pouquinho, já que você diz que não está se enquadrando na mensagem, você vai começar a entrar agora. Será que estamos preparados para viver o que as pessoas aí fora vivem? Porque aqui no Brasil você tem liberdade para cultuar e você não vem no culto. Ou não é assim? Lá na África as pessoas não podem cultuar, porque se cultuarem são fuziladas. E ainda assim o que eles fazem? Eu prefiro morrer cultuando do que ficar em casa sem falar com Deus. O sistema vai continuar oprimindo, porque esses homens não vão se converter. Eles vão continuar matando cristãos, vão continuar oprimindo o povo de Deus, jogando o povo na fornalha, vão continuar fazendo isso. Mas e nós? Será que estamos preparados para viver as aflições? Será que estamos dispostos ainda a sofrer? Porque o povo de Deus é muito fragilizado. Se você ficar sem dinheiro, você reclama. Ou não é assim? Não é? Se você ficar doente mais de uma semana, você o quê? Reclama. Se você está resfriado mais de uma semana, vou morrer, estou com pneumonia. Não é? Se você está angustiado por dentro, eu estou agoniado, eu quero gritar, eu quero sumir. Você percebe como que Deus trata com o seu povo? Porque o povo não está preparado para isso.
Lá no deserto, Deus não está oprimindo o povo. Só está mostrando para eles que é um momento de separação. O que o povo está fazendo? Reclamando. Você vai ver mais à frente. O que o povo está fazendo? Murmurando. Para não te dar spoiler do livro do Êxodo, olha para o tempo de Jesus. O que o povo mais ansiava no período de Jesus? Libertação. O que o Império Romano estava fazendo com o povo? Oprimindo. Tarifas. Não era assim? Como está lá no texto, dá a Deus o que é de Deus e César o que é de César. Quando Jesus manda pegar o peixe, lembra? Pagar o meu e o seu? O povo estava sendo oprimido. Mas o que o povo queria? Libertação. O que mais o povo ansiava era o quê? Libertação. O libertador vem. E o que eles fazem? É filho de Beelzebul. Não é? Esse aí expulsa pelo dedo dos demônios. Não. Ó, achei o Salvador, vem de Nazaré. Nazaré? Pode vir uma coisa boa de lá? Esse é o mestre. Mestre com 33 anos. Não pode. Você percebe que o povo nunca está satisfeito. O povo quer libertação. O povo quer redenção. Mas quando Deus começa a apresentar os sinais da redenção, o povo está fazendo o quê? Reclamando. Porque Jesus, quando vem, fala: vocês querem ser libertos? Ótimo. Lucas 9, 23. Quer mesmo? Tem 3 caminhos. Ou melhor, 3 etapas para um caminho só. Negar-se a si mesmo. E aí eu não quero não. Aí não. Quem está me ouvindo, diga amém. Está dormindo não, né, crente? O que o povo do Egito queria? O povo hebreu queria? Libertação. Mas tem um preço. É ser mais afligido, mais açoitado, trabalhar mais. O Egito está sofrendo com o juízo de Deus, mas o povo não está deixando de sofrer também. Porque o povo ainda está trabalhando. Tem praga, mas tem trabalho. Tem aflição para o povo egípcio, mas tem trabalho. Tem que acordar cedo, tem que fazer tijolos, tem que levantar construções. Só que o povo está o quê? Reclamando. Ah, não quero mais, não. E aí Jesus continua, quer? Tem cruz. Evangelho sem cruz, irmão, não existe. Ou melhor, cruz de isopor também não existe. Porque a cruz é pesada. Não sei se para você é pesada, mas para mim é, e muito. Porque eu abdiquei de muitas coisas da minha vida para estar aqui. Muitas. Poderia, na minha ótica, estar melhor do que estou hoje, se tivesse seguido o caminho que eu queria, mas a cruz pesa. Porque em alguns lugares você não vai conseguir entrar com cruz. Não é? Vou te dar um exemplo bom aqui. Vamos começar então. Coisas interessantes aqui. Dá para levar material de construção dentro do ônibus? Dá. Aí, Léo, vou comprar uns canos aí para fazer encanamento. Vou mandar entregar não. Vou buscar lá na casa de material. Vou entrar com um cano para esgoto dentro do ônibus. Será que dá, Léo? Você pode até conseguir entrar, irmão, mas para sair, algumas coisas você não vai conseguir carregar no ônibus, não é? Ah, vou pegar um trem aqui atrás. Vou levar de manhã aqui tudo que eu preciso. Não vai conseguir, irmão. A cruz vai limitar alguns lugares para você entrar. A cruz, que é um passaporte para um outro lugar, vai restringir algumas coisas aqui na terra. Só que o povo quer libertação, mas não quer cruz. Querem sair da opressão desse mundo, mas não querem abrir mão de nada. É isso que as pessoas precisam entender. A libertação está vindo, que os sinais estão aqui no Egito, estão no nosso tempo presente, mas não é porque tem sinais e a libertação vem que você não vai sofrer. Só que o povo não quer carregar a cruz, porque a cruz pesa. Vou te dar um outro exemplo bom aqui para você meditar comigo. Você já carregou compra do mercado? Falou assim, não vou chamar o Uber não, eu vou andando. Irmão, você caminha 50 metros, aquela bolsinha que estava leve, já passa para outra mão, não é assim? Não é assim? Você passa para outra mão. Daqui a pouco você passa para outra mão de novo. Aí daqui a pouco já estão as 2 mãos doendo. O que você faz? Coloca a bolsa no chão, aí tu fica. Não é assim não? Ou sou eu que sofro com isso também? Eu moro no 3º andar, né? Você sabe disso. Eu não dá pra... Tem que subir com as compras no braço. Só Jesus. Botijão de gás então é um sofrimento. Terrível. Mas não é assim? A gente vem cheio de compra. Mulher então... tem que fazer o jantar. Desce no mercado aqui e vai andando até lá na frente. Espera aí. Irmão, 50 metros está pesado? Tá, mas dá para carregar ainda, não dá? 100 metros. 200. 1 quilômetro.
Aí pesa, né? 5 quilos de arroz parece que tem 50. Assim é a cruz. Você quando bota ela no ombro no começo da caminhada, aí tá leve, bora. Vai passando um ano, 2, 3, 4. Só que não tem outro passaporte para a libertação a não ser pela cruz. Não é? Não tem outro meio a não ser pela cruz. O povo, para ser liberto, não tinha outro jeito. Tinha que passar pela aflição. Tinham que ser oprimidos, para a opressão ser tão grande que eles tivessem desejo de sair do Egito e não permanecer. Mas o que eles estão fazendo? Reclamando. Porque depois de colocar a cruz no ombro, sentir o peso, Jesus fala, aí sim, me segue. Mas ele disse assim, ó, a cruz vai ficar leve? Porque quando você lê o texto do fardo suave e o jugo leve, não quer dizer que não pese, tá? Diz que o peso do mundo é maior do que o dele, mas não diz que não pesa. Se você lê o texto de maneira errada, vamos rever os nossos conceitos, porque não diz que não pesa. Por mais que seja leve, uma hora vai pesar, não é? Tudo leve, tudo é leve até você caminhar uma trajetória muito grande. Só que o povo quer isso, queremos ser libertos. Vou te dar um exemplo aqui. Queremos família restaurada, marido convertido, mulher convertida, filho convertido, mas qual é o preço? Vamos orar, porque não depende de nós. Ah, não, orar não. O pastor estava orando de manhã aí não. Tem que dormir um pouquinho mais, né? Não. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Tem um preço. Grava isso. A graça é de graça, mas tem um preço. As pessoas querem ser libertas. Nós queremos ser libertas, queremos ser livres, sim. Mas a sua liberdade é condicionada. Porque você vai deixar de ser escravo do mundo para se tornar escravo de Deus. O povo está nesse processo de deixar de ser escravo do Egito. Mas ao invés de eles se alegrar porque a redenção está vindo, eles estão o quê? Murmurando, reclamando. Como eu e você fazemos. Meu irmão, não vai dar para viver os dois lados, não. Ou você é hebreu, ou você é egípcio. Você pode nascer no Egito, mas você não vai poder se tornar, viver como egípcio para sempre. Porque uma hora a diferença vai aparecer. E quando a diferença aparecer, o mundo não vai te aceitar. Porque se você está num ambiente onde todo mundo rouba e mente, se você não mentir, você é quadrado, careta. Não é? Se você estiver num local onde todo mundo defrauda, você não fizer, você é visto como chato. Por exemplo, quando você vai em confraternizações de empresa, todo mundo está bebendo, você está sentado na tua ali, comendo teu churrasco, né? Porque, infelizmente, confraternização de empresa tem que participar, senão você é mal visto. Mas as pessoas olham para você e falam, aí, não bebe? Tu não bebe não, cara? Não, não bebo não. Tem certeza? Tenho. Tem certeza? Não. Poxa, mas na Bíblia diz que não pode. Não é? Mas você entende que eu sou diferente. Eu queria muito ser liberto. Eu quis muito ser liberto. E fui liberto em Jesus e sei que tenho que carregar minha cruz. Mas o povo quer viver na libertação, mas sem peso, sem dificuldade, sem aflição. Que evangelho é esse que as pessoas estão ouvindo? O livro do Êxodo expõe a dificuldade de um povo debaixo de um jugo de um rei tirano, mas que nesse momento aqui está caminhando a passos largos para essa redenção, mas os sinais da redenção são dolorosos. Só que as pessoas querem isso, mas querem viver do seu jeito. Irmão, não vai dar. Do seu jeito é impossível. Viver da sua maneira é impossível, porque uma hora algumas coisas vão pesar. Não é? Já experimentou ir andando daqui a Senador Camará com a mochila de 30 quilos nas costas? Você vai ver que vai ter uma hora que a coluna vai doer, o pescoço vai doer, tudo vai doer. Quanto mais bagagem você colocar no seu corpo na caminhada, mais difícil será a caminhada. Chegou a hora de você começar a tirar. Tira o que está prendendo na mão, no tornozelo. Lembrando que eu escrevi um monte de coisa aqui que nem era isso, mas é necessário. Grava isso. Você foi liberto em Jesus, glória a Deus por isso, mas viva como um liberto. Porque se você viver como um escravo ou como um egípcio, o que te espera são as aflições, como eu disse inicialmente. Tenha isso na sua cabeça. Nós pertencemos a Jesus. Se nós sofrermos com Ele, se estivermos na bonança com Ele, tem o mesmo sentimento que Paulo teve.
Paulo viveu tudo. Eu sei o que é. Aprendi a me contentar com o que tenho. Paulo se contentou, eu não tenho dinheiro, tá bom. Não, não é isso. Paulo disse, quando eu tive, glória a Deus por isso. Quando não tive, glória a Deus por isso. Não murmure pelo que você não tem, agradeça pelo que Deus te deu. Porque essa reclamação toda prova que você é ingrato. Essa reclamação toda prova que você não valoriza as pequenas coisas que Deus faz. Porque só o fato de você se atrasar no trabalho e não tomar um tiro na trajetória já é um livramento. Mas sabe o que a pessoa fala? Não é possível. Está conseguindo entender? Se você pertence a alguém, esse alguém vai cuidar de você. Só que a maneira dele cuidar é diferente da nossa. A ótica de cuidado de Deus é diferente da nossa. O povo está aqui. Queremos sair daqui. Não queremos fazer mais tijolos. Não queremos pegar mais palha mais. Vai chegar o tempo ainda. Por enquanto, sofra o processo. Que você leve isso com você nessa manhã. A gente sofre não por sermos desobedientes. Sofremos por tentar obedecer. Essa é o X da questão. A gente sofre muito por tentar obedecer. Porque cada vez que você renuncia o seu eu, dói em algum lugar. Não é assim? Cada vez que você não faz o que a sua carne pede, bate em algum lugar. Mas nós somos como um povo igualados a uma criança que espera o seu pai chegar do trabalho, colocar no colo e levá-la embora. Que os seus olhos continue fixo e fixado nesta palavra. O nosso Redentor um dia retornará para nos buscar, porque foi isso que aconteceu lá em Atos. O mesmo Jesus que viste subir, um dia voltará para nos buscar. Amém? Vamos ficar de pé.